capítulo 14 e o versículo 22. Glórias a Deus. Enquanto você encontra, quero louvar a Deus pela vida da missionária Ana, a vida da pastora Geise, pastor Celso, todos os obreiros daqui desta casa. Quero louvar a Deus por esta oportunidade. Glórias a Deus. Livro de Mateus, capítulo 14 e o versículo 22. Glórias a Deus. E logo ordenou Jesus que os seus discípulos entrassem num barco e fossem adiante para o outro lado, enquanto despedia a multidão. E despedindo a multidão, subiu ao monte para orar à parte. E chegando já era tarde, estava ali só. E o barco estava já no meio do mar, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Mas à quarta vigília da noite, dirigiu-se Jesus para eles, andando por cima do mar. E os seus discípulos, vendo-o andar sobre o mar, assustaram-se, dizendo: é um fantasma, e gritaram com medo. Jesus, porém, lhes falou logo, dizendo: tem bom ânimo, sou eu, não temas. Respondeu-lhes Pedro e disse-lhes: Senhor, se és tu mesmo, manda ir ter contigo por cima das águas. E ele disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus. Mas sentiu o vento forte, teve medo e começou a ir para o fundo. Clamou, dizendo: Senhor, salva-me. E logo Jesus estendeu a mão, segurou e disse-lhes: homem de pequena fé, por que duvidastes? Aleluias. Só até aqui. Eu gosto sempre de fazer uma oração, não desmerecendo a oração do pastor Valdemir, mas curva as vossas cabeças, vamos fazer mais uma oração nessa noite. Soberano Deus e eterno Pai, aqui eu estou na Tua presença para Te louvar e glorificar a Ti aqui, Senhor, e pregar a Tua palavra conforme o Senhor colocar no meu coração. Que diminua eu e que o Senhor cresça aqui nessa noite sobre a minha vida, Pai, para falar com a Tua igreja, Senhor, que seja feita a Tua vontade, em nome do Senhor. Glórias a Deus. Um versículo, uma passagem bíblica muito pregada muitos já ouviram pregar, sobre essa passagem que Jesus anda por cima das águas, sobre as águas. Interessante que Jesus, ele, no meio do ministério que Jesus teve de 3 anos, ele vai começar a pregar, vai começar a curar, e ele vai começar a fazer grandes feitos ali, e ele vai fazer discípulos com ele. Todas as vezes que Jesus estava em algum lugar, tinha discípulos com Jesus, os discípulos seguiam a Jesus, os discípulos andavam com Jesus, os discípulos viam os milagres que Jesus fazia. Eles eram conhecedores daquilo que Jesus fazia. Todas as vezes que Jesus estava operando algum milagre, fazendo alguma coisa ali, sendo ali direcionado pelo Pai, os discípulos estavam com Jesus. Certa feita, Jesus vai pegar e vai multiplicar pães e peixes ali. E os discípulos estavam com Jesus ali naquele lugar, quando Jesus vai fazer este milagre. E Jesus está com os seus discípulos ali, e ele vai fazer a multiplicação. E Jesus vai olhar para os seus discípulos e vai dizer para os seus discípulos, fala para os seus discípulos entrar num barco e ir para o outro lado. Ele fala para os seus discípulos. Interessante que Jesus, ele não fala para os seus discípulos: eu vou entrar no barco com vocês e vamos passar para o outro lado. Jesus, ele vai dar uma ordem para os seus discípulos, dizendo: entre no barco e vá para o outro lado, que eu vou ficar aqui para despedir a multidão. Interessante, irmãos, que os discípulos não perguntaram, não questionaram sobre essa ordem que Jesus mandou. Os discípulos entraram no barco assim como Jesus mandou, e foi. E Jesus ficou sozinho, despedindo a multidão que estava ali. Irmãos, interessante que eles vão entrar no barco sem Jesus. Interessante que eles, pode ser que no coração deles, eu posso imaginar, eles poderiam ter pensado: como que vamos passar para o outro lado sem Jesus estar no barco? Não era a primeira vez que eles tinham atravessado aquele mar
atravessado aquele mar, às vezes que eles atravessaram, Jesus estava com eles. E Jesus estava com eles para passar para o outro lado. Agora eles vão sozinhos e Jesus fica despedindo a multidão. E aqui vai dizer que eles vão seguir sozinhos sem Jesus. Essa hora que os discípulos vão sair e entrar no barco para passar por outro lado, já estava começando a anoitecer, já estava começando a ficar escuro, e eles vão pegar e entrar no barco e ir sozinho. E Jesus ele vai despedir a multidão, e ele vai subir para o monte para orar depois que ele despediu a multidão. E os seus discípulos entrou no barco e foram a caminho sozinho. Ô irmão, a Bíblia vai dizer que no meio do mar, no meio daquela travessia que eles estavam passando, veio uma grande tempestade sobre aquele barco que aqueles discípulos estavam. Ô, irmãos, eu acho interessante, eu lendo isso daqui, eu estudando, eu achei interessante, porque Jesus ele sabia que ia acontecer aquela tempestade no barco daqueles discípulos. Jesus ele era conhecedor, ele sabia que ia acontecer aquela tempestade, mas às vezes, irmãos, é necessário passarmos por algumas tempestades. O que Jesus está fazendo com os seus discípulos? Jesus está testando os seus discípulos. Eles vão entrar no barco sozinhos, sem Jesus. E aí, quando eles estão no barco, no meio do mar, vai começar a vir aquela tempestade, vai açoitar o barco daqueles discípulos. Muitos daqueles discípulos era como Pedro, muitos que estavam ali eram pescadores, conheciam aquele mar. Conheciam muito bem o mar da Galileia, eles conheciam muito bem aquele lugar. Sabiam onde que acontecia, quando ia começar uma grande tempestade. Sabiam o que a tempestade poderia fazer com o barco deles. E eles estão passando para o outro lado, e Jesus ficou, e eles foram sozinhos. Irmãos, eu acho interessante, eu lendo isso daqui, estudando, porque Jesus poderia muito bem, ele sabia que ia acontecer uma tempestade. Jesus poderia muito bem fazer que não acontecia aquela tempestade para os discípulos passarem tranquilos, mas Jesus vai deixar que aquela tempestade aconteça. Ele vai deixar que a tempestade aconteça com aqueles discípulos. E em Marcos 4:35, Jesus ele vai passar com os seus discípulos e vai acontecer uma tempestade dessa também. Mas quando acontece essa tempestade, Jesus está no barco com os discípulos. Jesus está na proa do barco. Quando vai acontecer essa tempestade, Jesus está na proa do barco. O discípulo sabia aonde encontrar Jesus, foi lá, acordou Jesus. E Jesus fez bonança, aquela tempestade já passou. Mas agora eles estão no meio do mar e a tempestade estão batendo, açoitando o barco deles. E Jesus não está com eles. E Jesus não está com aqueles discípulos. Às vezes é necessário passarmos por algumas tempestades. Quantas vezes oramos, pedimos ao Senhor, e às vezes parece que Jesus ele está em silêncio. Quantas vezes na nossa vida acontece tempestades sobre as nossas vidas, que sobrevenham sobre os nossos barcos, e às vezes pensamos que vamos afundar. Mas o interessante é que os discípulos eles vão sozinhos, mas Jesus está no monte orando, e intercedendo pelos discípulos. Ele não estava no barco ali com aqueles discípulos naquele momento, mas ele estava de longe intercedendo, e o discípulo estava passando por aquela tempestade. Aleluia. Os discípulos tentaram de tudo, tentaram remar de todas as formas para escapar daquela tempestade. E nada que eles faziam, a sua força, os recursos que eles tentavam, nada conseguia parar aquela tempestade. E Jesus está de longe. E Jesus está no monte orando, e os discípulos estão sozinhos. Meu irmão, às vezes não é a ausência de Jesus no nosso barco, não significa que Ele não está olhando para a gente, não estão nos ouvindo quando estamos clamando. Os discípulos clamaram, pediam, e as ondas cada vez mais aumentavam, e eles estavam passando um sufoco naquele momento, e Jesus não estava com eles. Interessante que eles vão sair, já estava o anoitecer, e quando eles passam por essa tempestade, eles vão passar a noite toda com essa tempestade açoitando o barco deles.
E a Bíblia vai dizer que quando eles estão passando por isso, na quarta vigília da noite, Jesus aparece andando por cima das águas. A quarta vigília da noite é das 3 até as 6 da manhã. Eu estudando isso, eu achei interessante como que os discípulos passam sozinhos das 6 da tarde até as 3 da manhã, com as ondas batendo no barco, com as ondas açoitando aquele barco. Eu posso imaginar na cabeça daqueles discípulos de Jesus, por que Jesus não aparece para nos livrar? Por que Jesus não vem para nos livrar, nos tirar dessa tempestade? Por que Jesus ainda não apareceu? Porque Jesus ainda não chegou. Irmão, tem horas que Jesus, ele tarda, mas não falha. Tem horas que estamos passando por tempestades, que às vezes olhamos para um lado, olhamos para o outro, e não achamos recursos nenhum. O céu se fecha e Jesus, ele fica em silêncio. Foi assim na vida de Marta e Maria. Quando o seu irmão Lázaro, ele vai ficar doente, e elas mandam um mensageiro ir até Jesus, que o seu amigo Lázaro estava enfermo. Mas Jesus vai saber da notícia e ele não vai vir quando elas vão pedir o socorro para Jesus. O que fazer neste momento, irmãos? O que fazer quando a tempestade, quando estamos passando por sufoco e Jesus, ele não aparece para nos socorrer? O que passou pela cabeça de Marta e Maria quando mandou um mensageiro até Jesus, e Jesus não apareceu, deu um dia, 2 dias, 3 dias, e Jesus não apareceu, e ele aparece no 4º dia, e Lázaro já estava sepultado. O que fazer no momento desse de tempestades? O que fazer no momento desse de tempestades que olhamos para um lado, para o outro, e nada não achamos recursos para nos socorrer? Que nem foi louvado aqui, entre no quarto, feche a porta, que Deus vai falar contigo, mas até isso, entra no quarto, fecha a porta, mas Deus, ele está em silêncio. O que fazer nos momentos desses, quando o céu está fechado, quando as portas estão fechadas, quando todos os recursos que você procura não tem jeito, o que fazer neste momento? Porque não lembrar da mulher que tinha um fluxo de sangue, gastou seu dinheiro todo com a medicina e nada adiantou. Procurou de todas as formas. Quando ela procurou Jesus, quando ela tocou nas vestes de Jesus, Jesus curou aquela mulher sim. Mas tem hora que procuramos alguns recursos e não dá certo. Mas o que estamos, às vezes vamos correr até os pés de Jesus, que Ele vai nos atender, mas às vezes Ele quer demorar um pouquinho para testar você nessa tempestade. Aleluia, oh, glórias a Deus. Eu sinto Jesus aqui nesta casa. Alabaracalabarácia, alamaracalabarácia. Tem pessoas passando por tempestades aqui nessa noite. Você tem olhado para um lado, para o outro e tem falado: Senhor, o meu barco vai afundar. Mas Deus está dizendo: eu estou de longe só intercedendo. Na hora certa eu vou entrar com socorro para a tua vida. Tempestades é necessário para a vida de um cristão. Eu lendo, eu achei interessante porque que Jesus deixou que José foi vendido pelos seus irmãos pelo Egito. Porque Deus deixou José passar por tudo que ele passou. Foi vendido, foi traído, foi preso, colocaram ele em uma prisão. E ele clamava e às vezes o céu estava fechado. Mas Jesus não entrou com providência na hora que ele queria. Jesus estava em silêncio, Deus estava em silêncio. Porque não lembrar de Daniel, jogou ele na cova dos leões. Ele ficou lá na cova dos leões durante a noite toda. Se ele orava 3 vezes ao dia, se ele sabia quem era o Deus poderoso que livrava ele da forma que livrou Sadraque, Mesaque e Abednego daquela fornalha, se ele conhecia o Deus Todo-Poderoso,
Por que que ele ficou naquela fornalha, ficou naquela cova, ficou a noite toda naquele lugar? E Deus não apareceu na hora certa para livrar ele daquela cova. O que fazemos nestes momentos? O que fazemos nesses momentos de tempestades que olhamos para um lado e para o outro e não vemos recursos? Assim aconteceu com esses discípulos. Tentaram de todas as formas e nada adiantava. Eu estou pregando para pessoas aqui que entrou aqui neste lugar. Aí você entrou aqui quebrado, procurando de todas as formas, de todos os jeitos, pedindo a Deus que entre com providência nessa causa que você está pedindo e nada até agora. Pregando para pessoas que entraram aqui nesta igreja pedindo: Senhor, me socorre, mas Deus, Ele está em silêncio. Deus, Ele está em silêncio. Ô irmãos, e o silêncio de Deus dói, né? O silêncio de Deus dói porque você pede 1 ano, 2 anos, 3 anos, 10 anos e não acontece nada. O silêncio de Deus dói. Porque não lembrar de Jó. Jó foi provado ali. Satanás tirou tudo que Jó tinha, tirou o filho, tirou todos os seus bens. Jogaram Jó na lama, Jó caiu com o seu rosto na lona. De todas as formas, tiraram tudo que Jó tinha. E Jó ficou sozinho. E por que Deus não apareceu na hora que Jó clamava? Porque nesses momentos de tempestades que Jó passou, de provação, Deus estava em silêncio. Deus não apareceu para livrar aquele homem daquela provação. O tanto que ele clamou e pediu. Os discípulos estão enfrentando isso. E Jesus, ele vai aparecer na 4ª vigília da noite, andando por cima das águas. Eu achei interessante, eu estava lendo, que Jesus, ele poderia muito bem, como ele manda em tudo, ele poderia ter acalmado aquela tempestade, ter chegado no barco onde que os seus discípulos estavam, conversado com os seus discípulos e falado: eu cheguei para acalmar a tempestade. Mas interessante é que Jesus, ele vem andando por cima das águas, e ele não vem andando por cima das águas com as águas já calmas, com o mar já calmo, com tudo feito bonança ali, o vento tendo cessado tudo ali. Ele vem andando por cima da tempestade mesmo. Ele não vai acalmar a tempestade que está acontecendo ali. Ele vem andando por cima da tempestade. Ele vem fazendo um caminho por cima da tempestade. Ô, irmãos, aquilo que te causa medo, Jesus, ele anda por cima. Aquilo que está te afligindo, que você está olhando e dizendo: eu vou naufragar, eu vou afundar. Jesus, ele vem andando por cima e dizendo: tenha calma, que eu estou no controle de tudo. Eu estou na situação, na hora certa eu chego e acalmo a tempestade. Aleluias. Aleluias. Esse problema que você está enfrentando, irmão, para Jesus, ele anda por cima e diz: acalma o teu coração, que eu vou acalmar essa tempestade. Aleluias. Jesus poderia muito bem acalmar aquela tempestade e conversar com os seus discípulos. Mas, irmão, Jesus, ele queria primeiro acalmar a tempestade do coração daqueles discípulos. Não adiantava nada Jesus acalmar aquela tempestade, se os discípulos estavam ainda eufóricos com tudo que estava acontecendo. Mas Jesus vai aparecer para os seus discípulos, e eu acho interessante, ele vai dizer: tenha calma, sou eu. Aleluia. Eu tenho uma notícia para quem está aqui nesse lugar aqui hoje. E ela desceu daqui do céu aqui agora, neste momento. Ele está dizendo: no meio dessa sua tempestade, eu estou chegando e estou dizendo: tenha calma, sou eu, aquieta-te, porque eu cheguei para te livrar aqui nesta casa hoje. Aleluias. Oh, glórias a Deus. Ô, irmão, no meio da tempestade, Jesus, ele vai aparecer e vai clamar com a sua voz, dizendo: tenha calma, acalma-te, e aquiete, sou eu que estou andando por cima da tempestade. Aleluia. Jesus, ele quer acalmar a tempestade do teu coração aqui nessa noite.
Você entrou aqui afligido, você entrou aqui cabisbaixo, dizendo: eu vou parar com tudo, não está dando para continuar. Deus está dizendo: aquieta o teu coração, acalma teu coração, porque eu estou livrando aqui nessa casa hoje. Glórias a Deus. Aleluias. Tem resposta de Deus para a tua vida aqui hoje. Tem tempestade sendo acalmada aqui nessa noite hoje. Ele está andando por cima daquilo que te causa medo, está dizendo: acalma-te, que eu estou livrando aqui nessa noite hoje. Oh, glórias a Deus. Oh, glórias a Deus. Irmãos, posso eu imaginar aqueles discípulos com medo daquela tempestade? Jesus vai aparecer no meio daquela tempestade e vai dizer: acalma-te, sou eu. Eles estavam na quarta vigília da noite, 3 horas da manhã. Irmãos, imagine uma tempestade levantando contra o barco. E apareceu um homem no meio do mar, andando por cima das águas e dizendo: acalma-te, sou eu. Irmãos, os discípulos conheciam Jesus, sim. Andava com Jesus, conhecia a voz de Jesus. Mas no meio daquela tempestade, como que eles iam identificar que era Jesus que estava andando por cima das águas? Mas Jesus vai dizer: acalma-te. Aleluias. Tem bom ânimo, sou eu. Eles pensavam que fosse um fantasma que estava andando por cima das águas. E eu acho interessante que eles passam das 6 da tarde até as 3 da manhã, até a hora que Jesus vai aparecer. O barco deles sendo açoitado pelas ondas, pela tempestade que estava naquele barco. E eles, de todas as formas, tentaram escapar daquela tempestade. Passaram a noite todinha sofrendo com aquela tempestade no seu barco. E eles vão ficar daquele jeito, vão sofrer, vão se desesperar. Mas quando Jesus ele aparece e vai dizer: sou eu, Pedro vai dizer: Senhor, se é tu mesmo, manda ir ter contigo por cima das águas. O irmão Pedro era diferente. Como que vai aparecer um homem andando por cima da tempestade, por cima das águas? Eles vão achar que era um fantasma e Pedro vai dizer: se é tu mesmo, manda ir ter contigo. E se não era Jesus? E se não fosse Jesus que estava andando por cima das águas? Mas ele vai dizer: se é tu mesmo, manda ir ter contigo. E ele vai dizer para Pedro: vem. Eu acho interessante que o grande milagre aqui não foi Jesus andar sobre as águas, por cima das águas, porque ele poderia fazer. O grande milagre aqui foi Pedro andar por cima das águas. Aleluias. Oh, glórias a Deus. Essa tempestade que você está enfrentando, Pedro está dando uma lição dizendo aqui: essa tempestade que você está enfrentando, você pode andar por cima dela também. Aleluias. Essa tempestade que está açoitando o teu barco, você pode andar por cima dela também. Ele está dizendo aqui, Pedro está nos ensinando, dizendo: essa tempestade você pode andar, tome a atitude e ande por cima dela. Não deixe a tempestade te sucumbir. Aleluia. Deus está dizendo aqui nessa noite: levanta a tua cabeça. Deus está dizendo: você vai andar por cima das águas, porque Jesus diz: vem que eu vou te fazer andar por cima das águas. Oh, glórias a Deus. Aleluias. Deus vai dizer para Pedro: vem. Pedro vai descer do barco. Vai descer daquele barco que estava sendo açoitado pelas ondas, pela tempestade. E ele vai descer, ele vai começar a andar por cima das águas. E quando ele está andando por cima das águas, ele está com os olhos em Jesus. Jesus está chamando a Pedro, e Pedro está indo andando por cima das águas. Mas em certo ponto, o vento era contrário. E o vento começou a bater no rosto de Pedro, o vento começou a soprar ao contrário.
E veio um medo no coração de Pedro. Pedro tirou os olhos de Jesus e começou a afundar. E quando ele começa a afundar, Jesus vai pegar ele pelas mãos e ele vai começar a afundar. E ele vai dizer: Senhor, socorre-me, me ajuda. Jesus vai pegar nas mãos de Pedro e vai puxar ele e vai dizer: homem de pequena fé, por que duvidastes? Foi um grande milagre Pedro andar por cima das águas. Mas ele saiu do barco e andou por cima das águas. Mas em meio aos ventos contrários, em meio tudo que veio batendo sobre o rosto de Pedro ali, o vento contrário, ele começou a ter medo e começou a afundar. Quando você sair deste barco para andar por cima dessa tempestade que você está enfrentando, para ir até o encontro de Jesus, o segredo é: não tire os olhos de Jesus. Não tire os olhos de Jesus, porque quando você tirar os olhos de Jesus, você vai começar a afundar. Porque quando Pedro estava com os olhos em Jesus, ele estava andando por cima das águas. Quando ele tirou os olhos, ele começou a afundar, ele começou a ter medo. Ele está dizendo aqui nessa noite: essa tempestade que você está enfrentando, eu vim para acalmar ela e fazer bonança. Mas ele está dizendo aqui nessa noite: não tenha medo, tem bom ânimo, que eu cheguei para mudar o quadro dessa situação. Tem bom ânimo, que eu sou Deus de socorro e de providência para a tua vida aqui nessa noite. Tem bom ânimo, porque eu cheguei andando por cima dessa tempestade que está te causando medo. Estou dizendo nessa noite: eu estou acalmando, estou te dando vitória aqui nesta casa. Aleluias. Aleluias. Porque é difícil, irmão, quando nos enfrentamos tempestades e Jesus ele está em silêncio. É difícil quando oramos, pedimos água e Jesus ele está em silêncio. Mas o interessante é que é no silêncio e nos desertos que Jesus nos coloca. É para nos fortalecer e nos provar, para depois sermos aprovados. Porque passamos por grandes tempestades e Jesus ele está do nosso lado. Ele está falando aos nossos ouvidos e às vezes não estamos entendendo quando que é a voz de Jesus. Às vezes os nossos corações estão tão tomados pela tempestade que nos aflige, que às vezes não percebemos quando que é a voz de Jesus que está falando. Aleluias. Não percebemos quando que é Jesus que está falando, está dizendo: tenha calma que o seu barco não vai afundar, porque eu estou na tempestade controlando tudo. Aleluias. Jesus ele vai aparecer para os seus discípulos. E Pedro vai afundar e ele vai puxar Pedro e vai levar Pedro ante o barco e vai fazer bonança. Aquele mar vai se aquietar, vai se acalmar. E eles vão ver o poder que Jesus tinha para acalmar aquela tempestade. Aleluias. Aleluias. Em meio à tempestade, Jesus ele aparece. Em meio à tempestade, Jesus não está ausente. Em meio à tempestade, Jesus ele está no monte orando, intercedendo. Ele não está ausente. Em meio à tempestade que os discípulos enfrentaram, Jesus estava no monte orando e intercedendo por aqueles discípulos. Em meio à tempestade que você está enfrentando, Ele não vai deixar você afundar. Ele vai chegar andando por cima das águas e vai te dar a vitória aqui nessa noite, nesta casa de oração. Se coloque de pé nessa noite. Glórias a Deus. Aleluias. Quem está chamando a cantora Gabriele para estar louvando o hino aqui nessa noite? Oh, glórias a Deus. Enquanto ela louva aqui nessa noite, abra o seu coração aqui nessa noite, que Deus ele quer fazer grandes coisas aqui na tua vida nessa noite. Aleluias. Enquanto ela vai louvar, abra o seu coração, porque isso que está te afligindo, Jesus ele vem andando por cima. Isso que está te causando medo, esse desânimo que está batendo na tua vida, que está assolando a tua vida, Jesus está dizendo: eu estou no meio,
dessa sua tempestade, estou dizendo: eu estou andando por cima dela, estou acalmando aqui nessa noite. Aquieta o teu coração, aquieta o teu coração nessa noite. Entre no teu quarto, feche a porta e vai orar, porque Ele vai acalmar o teu coração que está pedindo, está dizendo: não vejo nenhuma solução para este meu problema. Aleluias. Aleluia, Aleluias. Oh, glórias a Deus. Aleluias. Oh, Espírito Santo da verdade. Adora a Ele, que Ele está aqui neste lugar, irmãos. Adora a Ele, que a presença dEle já se faz presente aqui neste lugar. Adora a Ele, que Ele está aqui nessa noite para te dar vitória. Oh, glórias a Deus. Aleluias. Santo é o teu nome, Jesus. Aleluia. Oh, glórias a Deus. Aleluias. Oh, glórias a Deus. Tu és poderoso aqui nessa noite, Senhor.